Fazer contato com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Oi, Glauco, bom dia. Wagner, ontem nós tivemos uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que acatou um pedido da defesa do ex-presidente Lula, determinando que o juiz Luiz Antônio Bonar, que substituiu Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, julgue a validade de provas no caso Odebrecht, ali que envolve, na verdade, uma suposta doação da empresa ao Instituto Lula. A gente sabe que o ministro Fachin é lavajatista, né? Isso até ele mesmo admite. Aí, em uma entrevista recente para o jornal Folha de São Paulo, ele falou que a Lava Jato estava sendo atacada. Como é que você vê essa decisão do magistrado justamente nesse contexto, inclusive que surgem várias revelações, ainda mais revelações em relação à operação da Força Tarefa de Curitiba? Então, Glauco, eu penso que tem uma inflexão aí, né? Naquilo que o Fachin tem feito, mas não só, também naquilo que o próprio pleno do STF tem, na relação do pleno do STF com a própria Lava Jato. A gente já tem visto essa mudança, né, do humor do Supremo com relação à Lava Jato se expandindo, né, e isso teve momentos muito graves, né, à medida que foram surgindo essas revelações do Intercept, né, de todo esse processo de aparecimento dessas mensagens que foram trocadas entre os procuradores e o Sérgio Moro. E eu penso que mais essa decisão, ela aponta esse caminho de uma suspeição a respeito daquilo que a Lava Jato, dos procedimentos que a Lava Jato foi adotando ao longo da operação, né? E penso que o STF está se direcionando para uma posição de levantamento dessa suspeita com relação à Lava Jato. E logo nós vamos ver outras decisões importantes que vão ter que ser tomadas e que dizem respeito exatamente a suspeição do próprio Sérgio Moro. Eu acho que essa é a decisão mais importante que vai ser tomada aí, espero que nas próximas semanas, espero que de maneira breve, né? E o pior, né, Wagner, porque a gente observa isso, como você bem ressaltou, significa uma inflexão do Supremo, mas a decisão do Fachin em si não é nenhuma decisão que vá alterar a grande coisa. Ele está dizendo, ele não está julgando ali, no caso, a validade ou não dos dados obtidos no sistema do Odebrecht, né, para que chama atenção a defesa do ex-presidente Lula. Ele está dizendo para o juiz que substituiu o Sérgio Moro julgar essa validade ou não, porque o magistrado até então, da 13ª Vara Federal de Curitiba, tinha dito que só ia analisar isso após a sentença. Quer dizer, é algo bastante absurdo, né, que a gente considere isso, até, né, nesse contexto, poxa, olha só, o Supremo está mudando de orientação, mas olha, isso daqui é o básico do acesso à ampla defesa, né? É o beabá, né, o beabá do processo jurídico normal, né, Glauco? Eu acho que assim, já está muito claro que tudo que aconteceu ali na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba foi no mínimo suspeito, né? Foram procedimentos absolutamente abusivos, que cercearam o direito de plena defesa, que produziram decisões baseadas em ilações, né? Na ideia de que você teria, como já ficou bastante marcada, né, a ideia das convicções. Não há provas, mas eu tenho convicções e, portanto, eu vou julgar de determinada maneira, esse é uma grande chaga, né? A Lava Jato se tornou uma grande chaga naquilo que é o devido processo jurídico no país, e é uma vergonha mundial, né? Eu acho que qualquer personalidade jurídica desse campo, desse meio, que investigue o que aconteceu, os procedimentos que aconteceram na Lava Jato, e isso ainda, nós vamos ver muita coisa, pelo visto, do que foi feito ali, né? Isso é uma grande vergonha nacional, e é um absurdo que o STF, né, que o Supremo, que o ministro do Supremo tenha que ensinar a uma vara, a 13ª Vara em Curitiba, sobre os procedimentos que devem ser adotados para que a Constituição seja preservada.
E a gente tem visto, né, talvez ali desde o julgamento da ação penal 470, chamado mensalão, como o judiciário tem sido protagonista fora do seu âmbito natural, né, dentro ali do cenário político. Recentemente nós tivemos aí um outro embate, né, entre judiciário e legislativo, que foi o caso da prisão do deputado Daniel Silveira. Houve ali um arranjo para a Câmara dos Deputados acabar validando essa prisão, mas não parou aí. Temos agora tramitando aí a chamada PEC da imunidade parlamentar, né, que diz respeito à ampliação de possibilidades de proteção a deputados. Como é que você vê mais esse episódio desse imbróglio, né, dessa relação entre judiciário e legislativo no Brasil, Wagner? Pois é, Glauco, eu penso que essa questão da PEC da imunidade, ela tem que ser realmente compreendida dentro desse quadro de tensão entre o legislativo e o judiciário, né? Houve o episódio Daniel Silveira disparou novamente esse processo. Essa questão sobre a imunidade parlamentar, ela não é nova, muito pelo contrário, ela já, só no passado recente, né, a gente já poderia identificar alguns momentos aí em que a questão da imunidade parlamentar, ela tensiona, né, sempre não, mas em alguns casos, ela tensiona muito a questão do decoro parlamentar, né? Quer dizer, o que é permitido e o que é desejável, esperado, como que o parlamentar deve exercer a sua função, né? Claro que o princípio da imunidade, ele diz respeito à ideia de que o parlamentar possa emitir qualquer opinião, qualquer palavra, ou mesmo voto, né, se manifestar no exercício das suas funções de maneira a que ele seja inviolável, né? Ou seja, que ele não venha a se preocupar em responder processo a respeito de algo que ele vá opinar ou que ele vai emitir a sua opinião, a sua visão de determinados fatos. Mas em muitos casos isso acaba colidindo não só com a questão do decoro parlamentar, como também com relação a crimes, né, a ofensas muito diretas que podem vir a ser realizadas pelo parlamentar, seja no espaço do Congresso, seja fora do espaço do Congresso. Então há sempre aí uma grande margem para interpretações, né? Eu não vejo, não acho que é totalmente ruim, né? Ao contrário, que se discuta os limites da imunidade parlamentar. Eu acho que esse é um debate importante de ser feito, até para se dirimir, né, questões que possam haver na relação do legislativo com o judiciário. Agora, esse debate tem que ser um debate amplo, tem que envolver os setores da justiça brasileira, e acho que, sobretudo, o próprio STF, né, para que se delimite aí o que é uma coisa e o que é outra coisa. Quando que a gente está falando de crimes, né, de crimes comuns, né, que um parlamentar pode fazer, né, pode fazer contra uma outra determinada pessoa, algo que está absolutamente fora da sua função parlamentar, o que ele pode dizer da tribuna e que tipo de diferenciação que deve ser feita entre aquilo que é decoro parlamentar, que deve ser respeitado, e aquilo que é imunidade parlamentar, que também é um direito político, né, do próprio parlamentar. Então há muita neblina nessa questão. Eu penso que é importante que haja discussão, mas ela não pode ser feita de maneira assodada, nesse regime de urgência urgentíssima, como o Arthur Lira tentou passar isso nesses últimos dias, né? E talvez também, Wagner, a gente discutir essa questão da imunidade parlamentar, na verdade, do foro por prerrogativa de função, que não é só exclusivo do parlamentar. A gente lembra aqui, por exemplo, que juízes, integrantes do Ministério Público também têm esse foro. E aí você vê que a possibilidade de prisão deles é a mesma do parlamentar. Prisão em flagrante só por crime inafiançável. Houve ali o enquadramento do Daniel Silveira na Lei de Segurança Nacional, que acabou permitindo que isso acontecesse. Agora a gente vê, né, como você mencionou, Wagner, vários crimes comuns ou algo que pode ser tipificado como crime comum sendo cometido. Por exemplo, o juiz comete desacato ali, né, porque não quer usar máscara na praia ou não quer sair da praia porque e aí ofende o guarda municipal, ofende um funcionário público. Algumas situações ou
E às vezes em plena sessão de custódia ali, de diálogo com as vítimas, os réus ali, né? A audiência como a gente já viu recentemente com relação àquele caso da mulher, né? Que estava discutindo a questão do marido dela, que estava sendo enquadrado na Lei Maria da Penha, e o juiz simplesmente galhofando, né? Sim. Da Lei Maria da Penha. Quer dizer, então eu concordo plenamente contigo. Acho que tem toda a discussão sobre abuso de autoridade, sobre como é que se exerce, o que se espera de um profissional ou de um servidor público, né? Porque são servidores públicos quando estão realizando as suas funções. Isso precisa estar muito bem previsto e a gente não pode compactuar com nenhum tipo de impunidade nesse caso, porque como cidadãos e cidadãs, né, nós esperamos também que os servidores públicos exerçam de uma maneira correta as suas funções, sem ir contra a Constituição e também sem ir contra os nossos próprios direitos, né, de sermos bem tratados e de sermos bem, enfim, acolhidos, né, por uma autoridade pública. Concordo plenamente contigo. Sim, é isso, né? Ainda tem assim o servidor público comum, né, que pode sofrer sanções aí mais gravosas no âmbito administrativo, inclusive demissão, e os outros, né, que são juízes, integrantes do Ministério Público, militares também. Então é tudo muito desigual e nada disso é discutido. Parece que só o parlamentar que tem essa questão da prerrogativa de foro, né, Wagner? Aí a gente entra na questão do corporativismo, né, que é uma outra chaga que nós temos no nosso país. Não é algo apenas do Brasil, é claro, esse é um fenômeno mundial, cultural, né, de várias outras nações, e eu penso que é muito importante que a gente esteja alerta a isso, e acho que é muito importante também, nesses casos, que a gente valorize o trabalho de parlamentares que têm uma visão crítica, né, a respeito desse tipo de ação, né, ou de prioridade que se coloca, seja no Congresso Nacional, seja nas outras assembleias e câmaras de vereadores por esse Brasil afora, né? Eu acho que esse tema é extremamente importante que a gente possa tratar. Agora, voltando aqui para a nossa política, né, brasileira, veja como aquela vitória do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, ela também vem cobrando seu preço, né, Glauco? Ela é absolutamente claro, né, que todo esse processo, toda essa velocidade, né, se coloca com relação à PEC da imunidade, ela tem a ver com uma entrega, né, que o Arthur Lira está fazendo para essa grande base de apoio que ele obteve nas eleições agora para a Câmara dos Deputados. O momento do Daniel Silveira foi um momento bastante tenso, né, porque uma parte daqueles que votaram no Arthur Lira eram favoráveis a que não houvesse nenhuma punição ao Daniel Silveira, ou seja, que a Câmara não concordasse, né, com a manutenção da prisão, e agora ele está tentando entregar aquilo que provavelmente ele prometeu naqueles momentos mais quentes, né, do que aconteceu ali logo depois do Carnaval com o caso Daniel Silveira. Essa pressão ela vai continuar nas próximas semanas, nos próximos meses. Também vai ser algo muito interessante da gente acompanhar sobre como que isso afeta a agenda do governo Bolsonaro no Congresso, né, especialmente na Câmara dos Deputados, e como que o Arthur Lira também se equilibra aí nessa difícil posição, né, de presidente da Câmara, onde você tem radicais extremistas de um lado e você tem um centrão que está muito ali em busca dos seus cargos e da sua manutenção política, já visando as eleições de 2022, então a gente tem muito assunto aí para discutir. Sem dúvida. E Wagner, só para a gente concluir, queria que você falasse a respeito de uma notícia também que surgiu ontem, aí mais relacionada ao governo Bolsonaro em si, que é a intenção de alteração no comando da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, que hoje é chefiada pelo empresário Fábio Weingarten, que na verdade poderia ter aí essa secretaria sendo deslocada para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, ficando ali sob os auspícios, né, do almirante Flávio Rocha. Como é que você vê essa possibilidade, mais um militar ocupando uma função importante dentro do governo Bolsonaro, Wagner? Esse caso da comunicação, ele em si, ele é um caso
em que mesmo, acho que a questão dos militares ocupando mais espaços é algo que está muito forte, né? A gente viu isso agora no caso da Petrobras, em que vai se consolidando essa posição de mais um presidente militar, e não qualquer militar, né? Um general que ocupou a chefia do Exército recentemente, né? Me parece que no governo Temer. Então é um general de muito calibre, digamos assim, né? No contexto aí das Forças Armadas. O Weingarten vem fazendo um grande lobby, né, e tem sido um sujeito extremamente importante aí nessa estratégia do Bolsonaro de ficar bem, né, com as grandes empresas de televisão desse país, Record, SBT e outras, né, e me parece ali que há uma certa, pelo que eu tenho lido, né, há uma certa camaradagem ali, um espírito de amizade entre os dois, né, entre o Almirante e entre o Fábio Weingarten. Então, não deve mudar muita coisa na questão da comunicação, mas eu concordo que é mais um episódio, quer dizer, é mais um campo, né, de atuação que os militares passam a ocupar. Então, de um lado, o Bolsonaro faz os acordos com o Centrão, né, tenta implementar aí uma agenda liberal mais forte, né, com privatização da Eletrobras, dos Correios e assim por diante. A gente vai ter que ver também até o quanto isso vai acontecer, porque há também uma certa tensão aí com o próprio Centrão, né, na ocupação desses cargos. E de outro lado ele continua, né, reforçando o papel dos militares no seu governo. É um equilíbrio difícil, mas me parece que ele, por enquanto, nessa questão de como organizar e como se posicionar, né, em forças políticas importantes, né, seja o chamado Centrão e os extremistas, seja os militares, né, no centro do seu governo, o Bolsonaro tem mantido esse equilíbrio, né, e me parece que tem aprofundado essa posição de garantir estabilidade para o seu governo. E infelizmente, né, às custas dessas 250 mil vidas que se foram nesse processo de pandemia. Então é uma situação difícil, né, para nós que acreditamos na democracia num país mais justo e solidário, mas o Bolsonaro vem tendo sucesso em manter esse equilíbrio entre aquilo que há de muito ruim na política brasileira, no campo do Congresso, e também entre os militares, que é uma força considerável também no nosso contexto político, né? No contexto e na nossa história, né, Wagner? Infelizmente, em certa medida. Infelizmente no sentido de que eles acabam ocupando lugares, né, que não são reservados àquilo que está previsto, né, no seu papel constitucional, né? Que nada contra militares em si, né? Mas desde que eles exerçam fundamentalmente e apenas se circunscrevam no seu papel constitucional, né, e não exorbitem das suas funções ou busquem dirigir a política brasileira, que acho que isso é papel dos civis, né, dos cidadãos e das cidadãs brasileiros. Sem dúvida. Wagner, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Grande abraço, Glauco, abraço à equipe toda e a todos os ouvintes. Um bom final de semana. Para você também, abraço. Nós conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Wagner Romão. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.